pessoas, dá uma olhada agora nesse problema sério que ocorre dentro do PROC-V. Como que você faz ajuste das colunas. Existe uma outra forma também que é utilizando uma outra função, mas aqui eu vou usar apenas PROC-V. A maioria das pessoas conhece PROC-V, mas não conhece a função índice, por exemplo. Então vamos resolver isso no PROC-V e depois no outro vídeo eu mostro para você como fazer corretamente isso daqui. Muito bem, então nós temos que resolver o problema do PROC-V, né, tá, relacionado a colunas, já explico isso, mas antes de trabalhar com qualquer coisa no Excel, você precisa entender como funciona a planilha que está na sua frente. Então, vamos supor que eu sou um funcionário de uma empresa, você acabou de entrar e eu tenho que ficar responsável a cargo de apresentar para você a planilha. Então, isso é a primeira coisa que a gente tem que se preocupar. Entender o funcionamento da planilha, tá? Não vai direto para funções. Excel não é só cálculo. Às vezes o pessoal acha que é só cálculo e é esse o problema da maioria dos funcionários. Então vamos lá. Isso daqui é um relatório de desempenho de funcionários. Essa é a primeira tela. Eu já vou passar para outra tela e depois eu volto aqui porque essa daqui é uma tela de conclusão. Muito bem, então aqui está a tela onde eu tenho todas as informações. Aqui está a descrição de todas as atividades, tá? Isso daqui é um controle de projeto. Então, o projeto ele é uma campanha e aqui a gente está lidando com o planejamento dessa campanha, listando tudo aquilo que vai ser necessário para realizar e também os prazos. Aí tem início, duração, tal, enfim. A única coisa que você precisa entender não é compreender o tal do projeto, né, e tudo mais. Você só precisa saber disso daqui, ó. Atividade, início, duração, responsável, início real, duração e percentual. Acabou. É o que você precisa saber. Porque você vai ter que procurar informações. A sua finalidade é isso. A sua finalidade não tem que saber como que funciona o projeto, lidar com os itens do projeto. Isso daí não é a sua função. Sua função é procurar o que a gestão vai te pedir. Então você precisa saber que existem esses rótulos aqui, certo? Aqui nós temos o nome dos funcionários responsáveis por cada atividade e o percentual que cada um cumpriu. Isso daqui a gestão lança, ela vai alimentando isso, ou alguém próximo da gestão, porque os funcionários eles não colocam as informações, tá? Agora vamos para outra planilha. Essa planilha, ela cuida só do relatório, do resumo final. Então aqui você tem o título, aqui você tem o nome do responsável, que é o que a gente vai colocar aqui. Temos que descobrir qual a atividade dessa pessoa e qual o percentual que ela já concluiu. Lembrando, essas informações estão aqui, ó. Nome da pessoa, percentual que ela já concluiu e a atividade. Certo? É daqui que a gente vai tirar. Muito bem. Aí aqui embaixo, olha só. Olá. E aí vai aparecer o nome da pessoa. Esse é o seu relatório de acompanhamento de desempenho. No período atual, seu desempenho chegou em... Aí vai mostrar o percentual da pessoa em tanto por cento do esperado. Em relação ao período anterior, seu desempenho melhorou, aí vai mostrar o tanto que melhorou. Aqui é o geral da empresa, tá? É um gráfico que poucos profissionais utilizam e tem que utilizar. Esse gráfico aqui, ele é muito útil. Só para você entender, ó. Eu vou voltar lá na outra planilha. Então, ó, criação do mapa mental, ele já está 100% completo. Aquilo que estava sendo previsto já está 100% completo. Então, quando a gente olha aqui, cadê o mapa mental? Criação do mapa mental, olha, ele atingiu a extremidade. Então, ele estava aqui no centro, tudo aquilo que está aqui no centro é que ainda nem começou, tá? Aquilo que já avançou para uma camada mais externa, que começou a se desenvolver e agora tem que ir acompanhando para ver se ele vai atingindo o 100%. Todos eles têm que atingir o 100%. Quando o contorno azul estiver totalmente circulando aqui, significa que todas as atividades cumpriram a sua meta. Portanto, cada um dos funcionários responsáveis atingiu a sua meta. Então aqui, ó, criação do mapa mental 100%. Você é responsável pelo... Aí vai mostrar o item, né, do projeto que a pessoa é responsável.
Veja no gráfico acima a sua participação no resultado da empresa, no resultado geral da empresa. Então aqui, a pessoa que ela é responsável pela criação do mapa mental, ela já atingiu a meta dela. Ela fez aquilo que ela tinha que fazer. Agora, a pessoa que ainda está aqui no centro, ó, tem alguém que está aqui no centro ainda. Essa pessoa ela tem que prestar contas por que a tarefa dela ainda não começou. E isso daqui serve para quê? Para mostrar para a equipe como um todo que todo mundo tem um impacto no geral da empresa. Isso daqui é muito bom para mostrar para o funcionário qual é a participação dele na empresa. Às vezes esse negócio de deixar funcionário isolado numa baia e ele na frente do computador, ele não tem ideia do que está acontecendo. Ele não tem ideia se as ações dele, boas ou más, impactam na vida de outros funcionários ou da empresa como um todo. Ok? Então isso foi uma explicação geral para você entender o funcionamento da planilha. Agora, vamos lá. A ideia é usar PROC-V para... Eu vou digitar o nome da pessoa aqui. No caso, essa planilha, como ela foi feita para gestão, a gestão tem acesso a todos os nomes. Mas, quando essa planilha fica destinada a apenas o funcionário, então o que acontece? Ele não tem acesso a esse botão aqui, fica aparecendo apenas o nome dele e ele não consegue trocar. E aí ele só tem acesso às informações dele. Conforme ele vai melhorando e a gestão vai lançando as informações aqui na planilha, né, o gráfico vai aumentando, aí ele vai conseguindo acompanhar aqui embaixo no relatório e aqui embaixo no porcentagem concluída, que também tem um gráfico que vai aparecer depois. Certo? Então, por enquanto aqui a gente está trabalhando apenas com a gestão, com a planilha da gestão. Então a ideia é vir aqui e colocar o nome, ó, Olá Elizabeth. Então já apareceu aqui o nome da Elizabeth. O que está faltando? Tem que mostrar qual é a atividade dela, certo? Você é responsável pelo, aí mostrar o item que é da competência dela, e tem que mostrar também o percentual que ela já cumpriu. Tem que aparecer aqui, ó. Portanto, vamos lá. Tem a aula de PROC-V. Se você já sabe PROC-V, ótimo. Se você não sabe PROC-V, você vai ter uma certa dificuldade de entender completamente o que eu estou ensinando aqui. Só lembrando, eu já preparei uma aula de PROC-V lá no workshop. Se inscreve no workshop para você participar. Lá vai ter todos os exercícios, são mais de 5 exercícios de PROC-V. E são bem grandinhos e tal, mas você vai ver que você vai conseguir pegar. De qualquer forma, assiste aqui que eu vou explicar e assim você já começa a pegar o entendimento de como que funciona a PROC-V, tá? Eu só estou avisando isso porque eu não vou explicar passo a passo. Essa parte de passo a passo é lá na aula. Aqui eu só vou dar o conceito geral e a gente vai focar naquilo que precisa ser resolvido. Então lembrando, eu tenho que utilizar PROC-V para descobrir a atividade da Elizabeth e a porcentagem concluída. Quando a gente olha lá na outra planilha, ó, Elizabeth está aqui, eu já consigo ver o percentual concluído dela e eu consigo ver a atividade dela aqui, certo? Então lembrando, ó, aquilo que você vai fazer no PROC-V, a primeira regra, aquilo que você está procurando, que no caso eu estou procurando a Elizabeth, não é o que eu quero descobrir, são coisas diferentes. O que eu quero descobrir é isso daqui, ó. Eu não tenho a mínima ideia. Eu vou até mudar o nome, porque a gente acabou de ver as informações. Luciana, pronto, ó. Eu já sei o nome. Luciana Leal. Qual é a atividade? Não faço a mínima ideia. E o percentual? Também não faço a mínima ideia. Então a primeira coisa que a gente tem que saber do PROC-V, a primeira informação você já sabe. Se você não sabe nada, então não funciona, não dá para você usar PROC-V. É igual uma lista telefônica. Se eu vou procurar o telefone de alguém, eu tenho que saber o nome de alguém. Então, o nome da pessoa já tem que estar comigo e eu vou procurar o nome na lista telefônica. Só depois que eu achei o nome é que eu vou atrás do telefone, certo? Então vamos lá. Igual PROC-V. Qual é o valor procurado? O valor procurado é o que eu acabei de falar, é o que eu já sei. É o nome, tá? Então, o valor procurado informei, depois ele fala aqui, ó, ponto e vírgula, porque eu não posso usar espaço, então, ponto e vírgula. Matriz tabela. Sempre quando ele falar tabela, é para você lembrar qual é a tabela que tem todas as informações. Agora vem a complicação. Eu vou lá para outra planilha, que é lá onde estão
todas as informações. Então, essa daqui é a tabela, tá? Até o porcentagem aqui. Mas aí é que começa a grande dificuldade de alguns profissionais que trabalham com o PROC-V. Ah, Santiago, como que eu vou conseguir fazer? Porque eu conheço o PROC-V tudinho, assisti sua aula inclusive, mas eu não consegui fazer isso daqui, porque na hora que eu vou informar para ele, ele mostra erro. Então, a primeira regra do PROC-V é que a informação que você está procurando, ela tem que estar com você e dentro da tabela, tá? É uma informação que aparece nos dois lugares. No nosso caso, é o nome. Segunda regra, quando você vai informar o valor procurado, obrigatoriamente ele tem que ser a primeira coluna na tabela. Ah, mas a primeira coluna não é aqui atividade? Não, eu posso começar aqui, ó. Agora é a primeira coluna, tá? A tabela é onde você informar. Não adianta você sempre querer começar aqui. Às vezes o pessoal quer pegar a informação sempre na esquerda, a primeira coluna. Não precisa, é você que vai determinar qual é o trecho que você quer trabalhar. Então, a tabela é isso daqui, tá bom? Ó, responsável, porcentagem concluída. Vamos ver se vai funcionar? Então, eu já informei aqui. Aí, depois do matriz tabela, ó, ponto e vírgula. Então, ponto e vírgula, número, índice, coluna. Ou seja, eu estou fazendo isso para descobrir o percentual, certo? Então, dentro dessa tabela que eu informei, qual é a coluna que tem o percentual? A primeira é responsável. Lembrando, a tabela é onde eu seleciono, não é tudo que está dentro da planilha. Então, a primeira coluna é responsável, a segunda coluna da tabela é início real, a terceira coluna é duração real e a quarta coluna é porcentagem concluída. Vou até fazer uma coisa aqui. Não dá para eu exibir os títulos. Só para explicar o que eu queria fazer. Ó. Eu não estou com a barra de fórmula aqui, nem com o cabeçalho. Então, eu estou me baseando só nessa linha aqui, ó, só nessa dica, tá bom? Então, eu estou vendo que número, índice e coluna é o que ele está esperando que eu digite. Portanto, o número da coluna é 4, né? A quarta coluna. Digitei o número 4. Não está aparecendo aqui, mas depois a gente vai ver. Ponto e vírgula. Aí quem assistiu a minha aula ou quem já conhece o PROC-V sabe que tem que colocar aqui informação falso, né? Que não é para ele tentar ajudar colocando uma informação aproximada, tem que ser informação exata. Então, se eu estiver procurando Luciana Leal, é para ele procurar exatamente isso. Vou colocar falso, fecho parênteses, teclo Enter. 35%, vamos ver aqui, ó, já viram que eu já tinha deixado um gráfico aqui, né? 35% da Luciana Leal. É isso mesmo, ó. Aqui, ó, Luciana Leal, 35%. Agora, vamos fazer o teste aqui. Clico, mudo, olha só, percentual alterando. E aqui também, ó. Olá, Simone. Você é responsável... Opa, agora faltou atividade. No período atual, seu desempenho chegou em 85% do esperado. Vamos mudar aqui para um outro nome, vamos ver aqui o que ele fala. Jéssica. Opa. Nossa, a Jéssica não fez nada. Vamos para outro. Lilian. Aí, olá, Lilian. Esse é o seu relatório de acompanhamento de desempenho. No período atual, seu desempenho chegou em 75% do esperado. Tá vendo? Então, a ideia aqui é usar o PROC-V para puxar a informação. Eu vou fazer de novo, só que exibindo aqui em cima, porque agora eu vou complicar. Ó, marquei os dois aqui. Muito bem, então a gente precisa descobrir a porcentagem concluída do nome que aparecer aqui em cima. Igual PROC-V. Qual é o valor que eu estou procurando? Eu estou procurando esse nome aqui, ponto e vírgula. Onde que eu estou procurando? Eu estou procurando aqui, ó. O que eu estou procurando sempre tem que ser a primeira coluna, por isso que eu comecei selecionando o responsável. Então, seleciono aqui. Pronto. E aí, deixa eu ver aqui, ó, matriz tabela, terminei de informar a tabela, ponto e vírgula. Qual é o número da coluna?
Eu quero descobrir o percentual, a porcentagem concluída. Então, primeira, segunda, terceira, quarta coluna, número 4. Ó, agora aqui em cima já dá para acompanhar. E depois, ponto e vírgula. E a informação falso. Pronto, fecha o parênteses e teclo Enter. Aí, certo? Então fizemos o PROC-V para trazer o percentual, mas observem só. Atividade. Eu não vou nem começar o PROC-V porque dá uma olhada. Lembra que eu falei que aquilo que você está procurando tem que ser a primeira coluna? A atividade está para trás. E o PROC-V ele não funciona da direita para a esquerda, porque aí é óbvio que o responsável, o nome, não vai ser a primeira coluna. Sempre lembrar dessa regra. O que você está procurando tem que ser a primeira coluna da tabela. Tá, Santiago, entendi essa regra, mas como que a gente resolve aqui a atividade? Então, a gente vai fazer uma gambiarra, ok? Porque o correto é você utilizar uma outra função que já resolve esse problema aí. Mas a gente vai focar só em PROC-V, então a gente tem que fazer uma gambiarra. Portanto, vamos ver aqui, ó. Exibir, títulos. Deixa eu ver em que coluna nós estamos. Nós estamos na coluna B. Então o que eu posso fazer? Eu posso fazer com que o nome que está aparecendo aqui, ele seja copiado para cá, ok? Isso é uma das formas. Ou eu posso vir em uma coluna vazia em algum lugar aqui, de repente eu posso acrescentar aqui, ó. Inserir uma coluna vazia, aí eu copio a atividade daqui para cá. Entendeu? O importante é você fazer com que o nome ele fique à esquerda. O nome tem que ser a primeira coisa antes de aparecer a atividade. Ok? Então não importa se eu vou colocar lá ou se eu vou colocar a atividade aqui. Então como eu já coloquei a coluna aqui, vamos lá. Igual, clico na atividade e dou Enter. Pronto, copiou. Agora eu clico aqui no planejamento, venho aqui no canto e dou 2 cliques. Pronto. Copiou. Eu preciso que essa informação ela fique aparecendo pro funcionário que for utilizar? Não. Isso daqui sempre vai pegar aqui do lado. Por exemplo, se não for planejamento, se for coordenação. Ó, ele sempre vai mudar o que for escrito aqui. Portanto, botão direito na coluna F e eu posso ocultar. No caso, eu não vou ocultar ainda, eu só vou diminuir porque a gente vai precisar para usar o PROC-V. Então eu tenho que saber que a planilha está aqui. Aliás, que a coluna está aqui. E agora vamos fazer o PROC-V. Opa, aqui já deu um probleminha, porque o percentual foi empurrado, né? Então eu tinha feito, vamos corrigir isso daqui, que é onde está o percentual. O percentual não é mais a quarta coluna. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta coluna. Então é esse o problema. Então aqui, em vez de coluna 4, 5. Pronto, voltou ao normal. Vamos fazer o último PROC-V agora, igual PROC-V. Qual é o valor procurado? Estou procurando esse nome, ponto e vírgula. Em qual tabela? Nessa tabela aqui. Tanto faz selecionar o rótulo ou não, tá? É um costume que eu tenho, mas não precisa. Pode pegar desde o primeiro nome aqui para baixo. Então, informei a tabela, ponto e vírgula. Qual a coluna que eu quero? Agora, eu quero a segunda coluna, que é essa daqui, ó. Onde a gente copiou as atividades. Número 2. Ponto e vírgula. Correspondência exata. Falso, fecho parênteses e teclo Enter. Pronto, agora apareceu a atividade da Alzenira. Você é responsável pelo gerenciamento das campanhas. Certinho. Veja no gráfico acima a sua participação no resultado geral da empresa. Aí a Alzenira vem aqui, gerenciamento das campanhas. Aqui. Ela ainda está na metade, ó. Já não está lá no centro, né, no 0. Já caminhou aqui, está na metade do processo
para a conclusão da tarefa dela. Vamos puxar um outro nome. A Tabita, 60%, ela é responsável pelo gerenciamento do e-mail marketing. Aqui, ó, também está na metade, um pouquinho avançado ali em relação à anterior, certo? E novamente, lembrando, enfatizando aqui, ó, aparece o nome, o resultado, deixa eu só organizar esse gráfico. Aí, para cobrir ali, porque a única coisa que importa pra gente é o gráfico. E é isso. Então, vocês viram que a ideia aqui é mostrar uma forma visual de acompanhamento aí do desempenho do funcionário. São duas planilhas, uma onde são lançadas as informações. Essa planilha é só de leitura. O gestor ele pode jogar aqui, vamos supor, o RH quer saber como está a situação de determinado funcionário para justificar demissão, uma promoção, alguma coisa do tipo. Aí pode puxar o nome e mandar imprimir essa tela. Rapidamente a informação aparece. Isso daqui é automatizar planilha. O gestor ele não precisa ficar procurando. Quando a pessoa prepara uma coisa dessa daqui, a gente nem precisa mais dessa coluna. Deixa eu ocultar ela. Quando a pessoa prepara uma coisa dessa daqui, é legal, bonito e tudo mais, mas aí, por exemplo, se eu tiver que procurar Elcinara, aí eu venho aqui e tenho que procurar porque não está em ordem, eu tenho que ir lá e colocar em ordem e tal. Então, eu só tô... Tudo isso por causa de um nome. Aí vem aqui e acho, ó, certo? E quando você está trabalhando com uma planilha já otimizada, é simples, ó. Já aparece a atividade, já tem um resumo para a pessoa, ok? Muito bem, foi um pouquinho mais extenso, porque eu não consigo simplesmente ignorar quem não sabe ProcV, então eu tive que dar uma explicaçãozinha aí para quem não conhece ProcV, mas o pessoal que conhece sabe que o foco ali é a questão da coluna, né? Você tem que fazer essa gambiarra, entre aspas, porque... não é o jeito mais otimizado. O otimizado é você ir lá e utilizar a função correta para resolver esse problema. Nem o ProcV está sendo usado corretamente aí, mas como a gente tem uma validação aqui, não tem nenhum problema, certo? Muito bem, depois a gente vai para uma próxima dica. É isso.